Olá, sejam bem-vindos ao episódio 23 da nossa série. Neste episódio, nós vamos falar como calcular e como pagar o imposto de renda na Bolsa de Valores. No episódio passado, nós falamos sobre os proventos, tá? Sendo o mais famoso deles, os dividendos. Tá bem interessante, sugiro. É você dar um pulo lá para conferir. Mas vamos lá então. Quando a gente fala de imposto de renda na Bolsa, nós precisamos dividir as operações em dois grandes grupos, tá? As operações normais e as operações day trade. Por que isso, Henrique? Ora, porque o cálculo e a alíquota do imposto de renda é diferente. Então, a gente precisa segregar essas duas operações. Ora, o que é uma operação day trade, tá? Vamos entender o que é uma operação day trade. A operação day trade ela é caracterizada pela conjugação de compra e venda, né, na mesma quantidade, da mesma ação no mesmo dia. Comprei, vendi tudo no mesmo dia, é uma operação day trade. Ora, o que é uma operação normal? Uma operação normal é uma operação não day trade, né? Ou seja, eu comprei hoje e vendi qualquer outro dia, né? Diferente de hoje. Então, se a operação não for day trade, ou seja, você não vendeu no mesmo dia, ela se torna uma operação não day trade, uma operação normal, ou também conhecida como swing trade. Olá, então vamos entender. Operação normal. Qual é o fato gerador do imposto de renda na bolsa em uma operação normal, pessoal? Numa operação em normal. Veja, vender mais do que 20 mil. Observe que eu falei vender mais do que 20 mil e também, ao mesmo tempo, auferir lucro, tá? Então, vender mais do que 20 mil e auferir lucro. Esse é o fato gerador do imposto de renda na bolsa. Veja também que eu falei vender, comprar, manter, não gera imposto de renda, mas vender, sim. E qual a base de cálculo? Ora, o lucro líquido. Ganhei dinheiro, tive lucro nessa operação, então vou pagar imposto de renda em cima do lucro líquido. E eu disse também líquido, tá? Porque a gente precisa também descontar todos os custos operacionais dessa operação. E qual a alíquota, Henrique? Quanto é que eu vou pagar? Ora, para essa operação normal, você vai pagar 15% em cima da base de cálculo. Tranquilo até aí? Lembrando que você tem que fazer essa ação de ir lá e pagar, tá? Já já vou falar aqui, ó, via DARF, você vai lá e paga o imposto de renda. Ele não é descontado na fonte, você precisa lá recolher. Lembrando que também o imposto de renda ele é mensal, tá? Você calcula no mês e paga naquele mês, ou até o último dia útil do mês subsequente via DARF, código 6015, tá bom? Na fonte, Henrique, tem alguma coisa? Tem, né? O imposto de renda, a Receita Federal, em caráter de fiscalizatório, ela retém aí, ó, em cima da sua venda de ações, 0,005%. Veja que ela não está recolhendo o imposto para você. Ela só está pegando ali o que a gente chama de dedo duro, né? Uma informação de que você está operando na Bolsa de Valores, que você está vendendo na Bolsa de Valores, tá? Mas ela não sabe aí se você teve lucro ou não naquele mês, você que vai ter que preparar toda a sua declaração bonitinha. Ah, Henrique, se ela não sabe se eu tive lucro, como é que ela está deduzindo aí o imposto na fonte, né? Como eu falei, é de caráter fiscalizatório, tá? Essa retenção também é conhecida aqui no mercado como dedo duro. E claro, se você tiver só prejuízo, você pode pedir a restituição desse imposto, tá bom? Por falar em prejuízos, os prejuízos podem ser deduzidos, como eu falei aqui, pessoal. O que é que significa? Então, você começou a operar na bolsa. Em um primeiro mês, você teve um prejuízo de R$ 1.000, você anota, guarda ali tudo direitinho. No próximo mês, quando você ganhar R$ 1.000, por exemplo, você ainda não ganhou, ainda não deve pagar imposto de renda, porque você só está compensando, né, o valor que você tinha pedido no outro mês. Então, os prejuízos podem ser deduzidos, tá bom? Então, para concluir, lembrando, o imposto ele é mensal. Então, você começou a operar esse mês, você calcula todas as suas operações, teve lucro, né? Vendeu acima de 20 mil, e auferiu lucro, então você deve imposto de renda. Você deve lá, via DARF, né, recolher, né, esse imposto devido até o último dia útil do mês subsequente. Tá certo? Você vai lá e paga todo mês assim. Na declaração de ajuste anual do imposto de renda, você junta todas ali aquelas informações. Tranquilo até aqui? Vamos a um exemplo prático para a gente entender melhor, fixar esse conhecimento? Bom, vamos lá. Nesse estudo de caso também eu vou trazer um desafio para você, tá certo? Ó, vamos supor que um cliente comprou 20 mil ações de uma empresa qualquer, tá? A XYZW3, esse é o código ticker, né? A gente já viu nos episódios anteriores como se compõe esse código, não é? Então ele comprou 20 mil ações dessa empresa a R$ 50 por ação, tá? Sem considerar os custos aí, os custos operacionais, nós tivemos um investimento aí, então,
de R$ 1 milhão. Não estou considerando os custos, porque a gente não estudou isso aqui ainda na nossa série, tá? Veremos os custos operacionais para se investir na Bolsa de Valores nos próximos capítulos. Bom, vamos lá. Passado alguns meses, então já entendemos aqui que se trata então de uma operação, né, não day trade, né, uma operação de swing trade, né, porque não foi a venda não foi feita, já não foi feita no mesmo dia, né? Então já está caracterizada aqui então uma operação swing trade ou uma operação normal ou também conhecido como operação não day trade. Então, passado esse tempo, as ações se valorizaram, né, para R$ 75 cada, elevando assim o patrimônio para R$ 1,5 milhão. Pergunta, pessoal, até esse momento existe imposto a pagar? Não, não é? Lembrando lá do fato gerador, né? O fato gerador de imposto de renda está na venda e não está na compra, não está na manutenção dessas ações, tá? Está na venda. Então, até esse momento, não tem sequer nenhum imposto a pagar. Mas, pessoal, ó, se ele vender todos esses papéis a 75, o cliente terá imposto a pagar? Sim, nesse caso terá imposto a pagar, né? Ele vai ter vendido mais do que 20 mil e auferiu lucro na casa de R$ 500 mil, R$ 500 mil. Então, aqui está caracterizado o imposto de renda. Aqui há imposto de renda a pagar. Mas a pergunta, desafio que eu tenho para fazer a vocês é: existe uma possibilidade lícita, claro, né, do cliente vender toda essa posição, realizar todo esse lucro e não pagar imposto de renda? Dá um pause no vídeo, pensa aí um pouquinho e veja se você consegue chegar nessa resposta. A resposta é sim, pessoal. Existe sim essa possibilidade. Qual? Lembra aí do fato gerador de imposto de renda, ó, vender mais do que 20 mil no mês. Então ele pode vender, por exemplo, R$ 20 mil todo mês, né? Até vender toda a sua posição, que ele vai conseguir sair dessa posição sem dever imposto de renda na bolsa. Legal, é uma saída? É, né? Mas qual é o problema dela? Ora, estamos falando de bolsa de valores. Quem disse que a ação vai ficar paradinha aí a R$ 75 até você vender toda essa posição, 20 mil cada mês? Vamos precisar de muitos meses para a gente conseguir fazer isso, não é? E a ação não vai ficar ali parada esperando você sair, né? O que pode acontecer? A ação pode cair, né? O valor da ação pode cair, mas também pode subir, né? Mas eu quis trazer esse exemplo para você, para provocá-lo um pouco. Veja que estamos falando de valores elevados aí, mas aquele cliente ou aquela pessoa que opera baixo, com baixo valor na Bolsa de Valores, consegue transacionar suas operações sem dever dinheiro ao imposto de renda. Ao imposto de renda não, né? À Receita Federal, sem dever imposto à Receita Federal. Tranquilo aí? Gostaram do exemplo? Vamos então para operações day trade. Nas operações day trade, mudou um pouco, tá, pessoal? Olha aqui o fato gerador, né? De cara a gente já vê que não tem essa história do 20 mil. Fez trade na bolsa, comprou e vendeu na mesma quantidade, mesmo pregão no mesmo dia, day trade, fez trade, não tem 20 mil não, ganhou dinheiro, teve lucro, ó, trade com lucro é o fato gerador, tradou, teve lucro, deve imposto de renda. Aqui também, assim como nas operações normais, a base de cálculo é o lucro líquido, tá? Então a alíquota vai incidir sobre o lucro líquido, assim como na operação passada também. Mas olha aqui que interessante, pessoal, a alíquota muda, né? E aí, ó, estamos falando de 20%, bem maior do que 15% da operação normal, tá? Aqui a gente está vendo a Receita Federal, então, punindo aquele operador que faz compra e venda no mesmo dia. Quando a gente estiver falando dos custos operacionais para se operar na Bolsa de Valores, a gente vai ver que a Bolsa ela cobra menos tributo, ela cobra menos alíquota para as operações de quem faz day trade, quem compra e vende no mesmo dia. Ora, por quê? Por óbvio, não é? Lembra nos episódios atrás, quando a gente falou da função da Bolsa de Valores, né? Quais são as funções da Bolsa de Valores? Dentre elas é propiciar liquidez no mercado secundário, ou seja, liquidez para as operações em bolsa de valores. Então, para isso, ela cobra um custo menor para quem gira todo dia por dia, né? Para quem faz operações day trade. Tá vendo? Que interessante? Então, ela cobra menos nos custos operacionais. Já a Receita Federal entende, né? O olhar da Receita Federal, ela entende que o investidor tem que estar aqui para investir por longo prazo. Se você fizer operações de curto prazo, eu vou cobrar uma alíquota maior. Bom, cada instituição, né, tem os seus objetivos e exerce aí suas políticas de acordo com eles. Voltando, pessoal, a alíquota, então, 20%. Como é o pagamento, Henrique? Olha que interessante, pessoal. 1%, né, retido na fonte e os outros 19% você vai pagar via DARF. Olha a diferença da operação normal. Aqui, na operação day trade,
a bolsa já sabe, né, que você teve lucro, né? Porque a operação day trade já encerrou a operação. Então já sabe que você teve lucro, então ela retém 1% na fonte e você vai reter, vai pagar, né, o restante, os 19%, via DARF. Aqui também o código é o mesmo do DARF, tá? 6015 e você tem até, finaliza o mês todo ali, calcula, separa a operação normal, separa a operação day trade, calcula tudo e paga via DARF até o último dia do mês subsequente. Lembrando, pessoal, aqui também os prejuízos podem ser deduzidos. Só lembrando o seguinte, prejuízo de operação normal com operação normal, prejuízo de operação day trade com prejuízo de operação day trade, tá? Com operação day trade. Separa aqui, tá? Mas lembrando, os prejuízos podem ser deduzidos. Ok? Tranquilo, tá aí? Muito simples, muito tranquilo, não é isso? Finalizamos esse episódio por aqui, ao mesmo tempo que eu te peço para me ajudar no engajamento do meu canal. Me siga se você não for inscrito, dê um like, deixe um comentário dizendo se você gostou desse episódio, tá? No próximo episódio nós vamos entrar literalmente no operacional. Henrique, como eu faço para operar em bolsa de valores? Até lá, um forte abraço.